Olá, boa noite a todos. Hoje vamos começar mais uma aula falando um pouquinho aí sobre a fadiga. Hoje teremos como convidado a Associação de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vamos só aguardar a Fran se achegar aqui até nós. Já peço, né, a todos aqueles que puderem, que quiserem compartilhar, que tenham algum colega múltiplo que também sofra com a fadiga, que possa desfrutar de algum benefício estando aqui com a gente hoje, serão todos muito bem-vindos. Então eu te convido nesse momento a você clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, chamar os seus colegas, chamar os seus amigos múltiplos, ou então familiares que você quer apresentar, né? Falar um pouquinho sobre a fadiga, que não é frescura, que não é algo da sua cabeça, que não é emocional, que a fadiga é sim realmente um sintoma, e um sintoma que dá pra gente tratar, que tem como a gente pelo menos amenizar, aí pensando principalmente com relação à parte de alimentação. Então nesse momento eu te convido a enviar esse link aqui, né, dessa aula, que é mais uma conversa, mais um bate-papo, realmente para a gente entender um pouquinho a influência da alimentação e até que ponto é válida essa troca realmente de alimentação e esclerose, pensando na questão da fadiga, certo? Então, se você já enviou para os seus colegas múltiplos, a gente já vai estar dando início agora nesse momento. Estou aguardando só a Fran entrar. Eu acho que ela já solicitou para entrar aqui. A Fran já para a gente começar, tá bom? Ah, maravilha, ela já recebeu e já tá entrando. Se você, né, que está aqui, ainda não segue a associação, já aproveita, entra no Insta. Oi, Fran, tudo bem? Oi, tudo Boa bom? noite. Eu vou Boa até arrumar noite. para eu conseguir subir um pouquinho. Isso, agora eu consigo ficar mais próximo de você. Fran, eu não sei se é a minha câmera, se tá um pouquinho travado, mas eu ainda não estou te vendo. Eu te ouço bem, mas eu ainda não estou te vendo. A tela para mim tá totalmente apagada. É, eu tô conseguindo te ver normal. Pessoal, Gente, vocês estão desculpe. conseguindo ver a Fran? Coloca aqui no chat só pra gente entender. Eu acredito que não, porque se eu não tô conseguindo ver, mas se vocês estão conseguindo ver ela aqui embaixo, só deem um toque aqui pra gente, porque realmente eu não consigo vê-la. Tenta desligar a câmera. Não, não dá pra ver mesmo. Não, não tá me Qualquer vendo. coisa, Fran, pode sair e entrar de novo que eu te coloco, Tá, tá? Sem problema. Então, para tá, aqueles que estão se chegando agora, a gente vai conversar hoje sobre fadiga, algumas estratégias nutricionais aí, pensando como reduzir a fadiga, principalmente, né, nessa época de calor que acaba se agravando aí para muitos pacientes que tenham a esclerose. Então, a gente já está aguardando ela solicitar de novo. Pronto, ela já solicitou, já conseguiu entrar. Vamos ver se agora vai. Fran, já aceitei, tá? O seu. Pessoal, só peço para vocês tentarem não ficar enviando solicitação para entrar no vídeo. Agora foi, Fran, agora entrou. Porque senão enche para mim de mensagens solicitando para entrar no vídeo e a live hoje seremos somente eu e a Fran mesmo, tá? Então, Fran, boa noite. Muito obrigada aí por mais um dia, né, de parceria. Estamos juntos aí. E para aqueles que não sabem, a Fran é a representante principal aí da associação, né, de esclerose da Baixada Santista. Então, a gente sempre vem nesse intuito de trazer conhecimento para vocês. A Associação da Baixada Santista é uma grande parceira que eu tenho sempre ao meu lado, sempre estão ali com a gente, com os posts, ajudando a divulgar informação de forma clara, de forma gratuita, que é muito importante para aquelas pessoas que não podem passar em consulta, para aquelas pessoas que não têm acesso, que sejam aí ainda cruas no assunto, que queiram primeiro se inteirar. Então, muito obrigada, Fran, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Se você quiser se apresentar um pouquinho da associação, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Fiquei muito feliz por ter lembrado da associação, né? Já avisar que você, para o pessoal, que você é uma parceira da associação, né? Você faz parte dos colaboradores, tá?
que até quem tiver com a carteirinha da associação, quiser entrar em contato com você, você tem algum desconto, algo diferente, né, para proporcionar para os pacientes. Muito obrigada. Imagina. Francis, eu sou presidente da associação, da APENDES, Associação de Esclerose Múltipla aqui da Baixada Santista. Eu estou como presidente fazem 4 anos. Antes eu era só da diretoria, mas eu não era presidente. Então agora fazem 4 anos que eu sou presidente. A associação, ela não tem fins lucrativos. A associação que a gente mais, eu digo que a gente fala a mesma língua, né? Eu como portadora também, esclerose múltipla. A gente faz reuniões mensais, então todo mês a gente se encontra devido à pandemia, lógico, tá tudo parado, mas a gente sempre se encontra mensalmente, para os pacientes entenderem um pouco. Todo mundo chega perdido, né? Não sabe o que está acontecendo, vai no bendito Google, se acaba, né? Então, não é muito ruim. Então, nada como ter uma associação para que a gente fale a mesma língua, a gente se entenda, a gente ajuda na forma de medicação, orientação, não só os pacientes, mas também os familiares, tá? Porque fica todo mundo perdido, tudo muito vago e é um desespero. Então, a associação está aqui para isso. E uma coisa que é importante, que é justamente isso também, para aqueles que precisam de orientação de onde eu encontro um neuroespecialista em esclerose, profissionais que sejam aí especializados no atendimento de um paciente com portador de esclerose, a associação acaba ajudando muito nesse sentido de, aqui a gente tem esse profissional para indicar, e isso é muito legal. Isso, a gente tem tanto os do SUS e como a gente tem os particulares. Então, a gente dá um leque grande para que cada um possa fazer o seu tratamento da melhor forma, tentar achar o melhor médico que você fale, que case, né? Como tem uma das médicas, ela até fala, a gente tem que casar. A gente casando, a gente leva o tratamento, né, da melhor forma possível. Com certeza. Te agradeço mais uma vez pela possibilidade de estar aqui junto com você, por você sempre estar ajudando a associação. E vamos embora. Estou aqui. Com certeza. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Ao pessoal que está chegando aqui agora, então hoje a gente vai falar sobre fadiga, algumas estratégias nutricionais para reduzir a fadiga, principalmente pensando nessa questão do calor. Não sei de que região vocês estão aí, né, no Brasil. Se vocês quiserem, usem aqui o chat, coloquem de que estado vocês estão falando. Eu acredito que nem todos, né, são aí associados à Associação da Baixada Santista, mas a APENDES. É que eu tenho medo de falar APBEM, então dá aquela confundida. Então, APENDES vai mais fácil. Então, se você é de algum outro estado, não é porque a associação é da Baixada Santista que você não pode segui-los, não pode acompanhar o conteúdo, que todo dia tem ali uma publicação diferente, né? Tem aí um incentivo diferente para nós com esclerose, que é muito legal. Então, se você ainda não segue a associação, entra lá no Instagram, dá uma olhadinha nas publicações, ajude compartilhando, é bem bacana, certo? Então, para a gente começar realmente, é como eu disse lá no começo, se você tem algum amigo também que seja múltiplo e que realmente precisa estar melhorando essa sensação de fadiga que acaba acarretando tanto aí no nosso dia a dia. Quando eu digo no nosso dia a dia, eu também sou portadora de esclerose múltipla. Esse ano estou caminhando aí para os 12 anos de diagnóstico, né? Tem uma galera aqui bem espalhada do Brasil, tem bastante gente de São Paulo, Santa Catarina, já vi Sorocaba, tem bastante gente, vocês são todos muito bem-vindos. Então, se você tem um amigo múltiplo que também sofre com a fadiga, aperta esse aviãozinho, chama, né, esse colega para participar aqui da nossa conversa. Não vou nem chamar de aula, porque realmente é uma conversa, é uma troca de experiências que eu gostaria de passar para vocês, falando um pouquinho aí também de coisas sérias, que é a alimentação, que é essa questão da alimentação, como ela pode influenciar, tanto na piora quanto na melhora também da fadiga, certo? Então, para a gente começar, primeiro a gente precisa entender, né, que a fadiga, ela não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, principalmente quem não tem esclerose, né? Que a fadiga não é preguiça
A fadiga não é, isso aí é emocional, isso aí é psicológico, a fadiga ela é real, é um dos sintomas mais presentes no dia a dia, né? São raros os pacientes que falam, eu não tenho fadiga, né? Então, geralmente, muitas pessoas acabam sentindo uma coisa que eu achei super legal não sei se vocês já viram em algum momento, mas geralmente no Agosto Laranja tem, né? A Casa da Esclerose Múltipla, aqui em São Paulo, pelo menos, fica em torno aí de uma semana, quase duas. E lá Eu eles já já fui, é foi muito muito legal. bom, né? E lá eles simulam Muito. como é a vida de uma pessoa com esclerose. E quando chega nessa, Aqui na tem Baixada, também aí? Não, desculpa, imagina. aqui na Baixada teve uma médica que ela trouxe a Mini. Ai, Eles que trouxeram legal. bem Que compacta. Foi bacana. bem legal. Sim, e eles Foi simulam, bem. assim, nos cômodos, como é a vida de alguém com esclerose. Quando chega nessa parte da fadiga, eles amarram nas pernas, nos braços da pessoa, um peso, né? Em torno ali de 1, 2, às vezes 3 quilos, e faz a pessoa fazer as atividades diárias ali com aquilo. E é basicamente isso. Tem gente que tem uma fadiga super superficial, que acaba nem sentindo e que acha que é mesmo o cansaço do dia a dia. Tem gente que a fadiga é algo que atrapalha a rotina, que atrapalha realmente o dia ali da pessoa, certo? Então, ela acaba não conseguindo desenvolver as atividades diárias. Não, você voltou, mas já tá aqui direitinho. Deu uma caidinha. Obrigada. Então, Foi uma paciente que estava ligando. entendi. Então, assim, a fadiga ela é algo que depende, tá, do seu diagnóstico. Não, para todo mundo não é igual. Cada um sente de uma forma. E tem pessoas que têm um nível de fadiga tão alto, tão grande, né, que acaba realmente ficando impossibilitado de fazer atividades convencionais ali do dia a dia. E eu não estou falando de atividades como ir à academia, porque isso já está em outro patamar. Estou falando de atividades como escovar os dentes, pentear o cabelo, é algo dificultoso. Então, hoje as estratégias que eu vou dar justamente são para vocês em qualquer uma dessas fases, certo? A alimentação ela influencia e influencia muito, certo? E é justamente sobre essas pequenas estratégias e dicas que são práticas, que são rápidas e muitas baratas, né? Que não vão aí exceder do seu, poxa, Bia, mas eu não tenho condições de passar aí por uma consulta para saber. É uma dica, é uma coisa que você já pode, né, começar sem precisar passar em uma consulta ou sem precisar comprar, né? Eu preciso comprar 1 quilo do peixe, não sei o que lá. Não, são coisas simples que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, começando primeiro de algumas medidas físicas. Primeiro, a fadiga, principalmente gerada nesse calor, é algo que a gente consegue modular bastante com algumas medidas físicas. Então, primeiro, claro que nem todos conseguem, mas para aqueles que conseguem, evite sair em horários de pico de sol, ok? Porque o calor promove vasodilatação. E a vasodilatação vai promover a nossa redução ali, pode ser um pouquinho ou pode ser muito para algumas pessoas, da nossa pressão arterial. E isso faz com que a gente já fique um pouco mais devagar, um pouco mais cansado. Então, importante, se você tem como optar por não sair, né, em exposição solar em horários ali do sol do meio-dia, né, ou do sol até as 3 da tarde, que está um sol mais intenso, evite, fique dentro de casa, fique ali mais próximo, por exemplo, ao ventilador, ao ar-condicionado, caso você tenha aí no seu local de trabalho, enfim, na sua casa mesmo, vai ser algo muito bom para você. Segundo, a gente precisa manter sempre a hidratação. Poxa, Bia, o que a água tem a ver nesse processo? Tudo. A água, ela vai estar trabalhando aí nesse processo de hidratação do seu corpo. E isso é muito importante. A água regula muitas coisas no nosso organismo e isso é uma coisa muito importante, porque a água, por exemplo, é um alimento barato, digamos assim, né? É um componente aí que praticamente todas as pessoas têm acesso, né, de forma fácil, água potável, principalmente, que você toma para fazer o quê? Termorregulação. Então, você regula a sua temperatura corporal, ameniza essa temperatura corporal. E óbvio que em dias de muito calor, a água gelada acaba sendo uma opção ainda mais efetiva, porque você não só vai estar refrescando o corpo, como também promovendo aí a redução da temperatura do seu corpo, certo? Então, isso é muito importante.
tanto a água quanto chás aí naturais, aqueles chás de infusão que eu estou falando, e não de caixinha, de latinha. Chá que você pega a própria erva, flor, fruta, enfim, faz ali a infusão e você pode colocar depois na geladeira e tomar gelado ao longo do dia. Isso ajuda muito. Então, ó, as primeiras duas medidas já são algo que você nem precisa gastar dinheiro, certo? É algo que dá para controlar muito bem aí, ok? Pensando agora na questão da alimentação. Muita gente pergunta, Bia, que alimento eu como para me dar mais energia, para não me deixar tão assim cansada, tão prostrada, certo? A gente tem alguns alimentos, sim, que podem ajudar nesse processo, mas a gente precisa levar muito em consideração quais são os sintomas totais que esse paciente tem. Por quê? A gente consegue trabalhar, por exemplo, obviamente distribuído ao longo do dia, com dois alimentos que são super energizantes, mas que alguns pacientes com esclerose não podem fazer o uso, que é o café e o gengibre. O café, ele é um ótimo aliado nesse quesito de te deixar desperto, de te deixar acordado, né? A cafeína tem esse papel que é super bacana. E o gengibre, apesar de não ter nada a ver quimicamente ali falando, né, em composição nutricional com o café, ele também tem uma atividade aí parecida no nosso sistema nervoso central, de nos deixar mais dispostos e alertas. Inclusive, eu tenho paciente que depois das 3 da tarde nem pode tomar gengibre, chá de gengibre, porque acaba ficando acordado até de madrugada e não consegue dormir. E no caso do chá de gengibre, por exemplo, é algo que dá para você tomar gelado e também ajudar a refrescar. Entretanto, como eu disse, existem pacientes que não podem, tá, fazer o uso nem um pouquinho e nem aí de forma exagerada, que são aqueles pacientes que apresentam desequilíbrio ou algum tipo de descoordenação aí motora, seja espasmos, não é indicado, tá? Dependendo do grau, você até pode tomar ali uma xícara, um gole, mas dependendo do grau, você não pode realmente fazer o uso. Então, pacientes que tenham espasmos e também os pacientes que tenham aí essa questão com o equilíbrio, ok? É muito importante. Uma coisa muito, muito importante. Quando a gente come, o que acontece com o nosso organismo? O que acontece com o nosso intestino? A gente precisa digerir esse alimento rápido, certo? Então, o que o nosso corpo faz? Ele vai redirecionar para a região do intestino mais sangue. Com isso, por ter mais sangue no nosso intestino, ajudando ali naquele processo de digestão, a gente acaba tendo uma redução, ok? De fluxo sanguíneo cerebral. É claro que não zera, tá? Só reduz um pouquinho. Por isso que é tão comum, depois do almoço, né, dar aquele sono, aquela vontade de dar só uma cochiladinha. Vai ver, acordou 3 da tarde, né? Mas porque realmente tem muito sangue disponível na região intestinal para o processo de digestão. Então, cabe, principalmente nesse momento de calor, ou então quando o paciente tem muita fadiga, ok? Diminuir talvez as porções das refeições. Não dá um prato muito grande para esse paciente comer, ou com muitos alimentos complexos para digerir, ok? Muita proteína, ou muita gordura, alimentos aí que demandam processo de digestão mais lento, ok? Então, essa é uma estratégia muito legal. Divide, né? Poxa, mas eu vou almoçar 3 vezes? Não é comer 3 pratos de comida igual, e sim reduzir a porção, né, em 3 diferentes. Você pega a mesma porção e divide em 1, 2, 3, enfim, quantas forem necessárias. Essa é uma dica super, super legal também para isso. A gente tem a questão aí que a gente não vai falar de alimentos que você coloca, mas alimentos que você tira. O excesso de alguns alimentos pode sim, tá? Desencadear o processo de você ter mais fadiga, ok? Claro que para cada indivíduo isso pode ser diferente. Tem pacientes que são muito perceptíveis de, poxa, eu comi uma vez isso, né? E já acabei ficando mais cansado, mais fadigado. A gente tem a questão da carne vermelha. A carne vermelha talvez seja um dos alimentos que mais demandem do nosso corpo. Aproveitando que Claro, tu está falando isso, me perguntaram sobre a carne vermelha. Exatamente sobre a carne vermelha. Ela é uma dos alimentos que mais demandam no nosso corpo energia para ser. Lembra que eu falei que o sangue vai lá para o intestino para tentar ajudar ele naquele processo e tudo mais?
a carne vermelha, ela demanda, né? A gente chama isso de fator térmico do alimento. O quanto ele demanda do nosso corpo de energia para ser digerido. E a carne vermelha é um deles. Além de ser um alimento que a gente já sabe que tem um potencial inflamatório na esclerose grande, acentuado, ele também é um alimento que pode promover, sim, a questão do aumento da fadiga, tá? Então, optar por fontes aí proteicas que sejam mais fáceis de serem digeridas, como é o caso do peixe, do ovo, do frango, inclusive, mesmo que seja o peixe, o ovo e o frango, né? No caso do ovo, não tem muito como isso, mas do frango e do peixe, escolher cortes ou peixes, no caso, que tenham menos gordura ali, né? Então não adianta, entende como eu não estou falando de ter uma alimentação cara, porque não adianta você ficar comendo um monte de salmão, que você também vai ter a mesma coisa, vai ter muita gordura, é um peixe gorduroso. Então é diferente você comer, obviamente, uma porção ali de proteína, mas é um peixe que demanda um pouco mais também ali da digestão, ok? Então isso é bem bacana. O excesso de qualquer macronutriente pode desencadear esta questão de dificuldade de digestão e também levar esse paciente a ter mais fadiga. E o que é um macronutriente? São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Por isso que é importante não se ter o excesso e controlar bem, né, essa exposição aí aos nutrientes de forma efetiva, de forma que realmente, poxa, eu estou comendo só aquilo que eu preciso e não excedendo da quantidade. A gente já sabe o quanto o açúcar, né? Principalmente o açúcar que eu falo nesse momento é o açúcar que a gente chama de açúcar de mesa, né? Então, o açúcar que a gente adoça as coisas tem esse potencial, mas também aqueles que já estão nas preparações. Então, não necessariamente, mas eu não adoço nada, eu não ponho café, açúcar no meu café, nem no meu chá, nem no meu suco, mas vai lá e come um monte de bolinho ultraprocessado, toma um monte de suco de pozinho que tem o mesmo açúcar de adição, né? Então não faz sentido você tá consumindo todos esses alimentos e falar assim, poxa, minha fadiga não melhora nunca. É claro que não vai melhorar, porque realmente ainda tem bastante quesitos para a gente estar alterando. Só fazendo um paralelo aqui, tem muita gente perguntando, sim, essa live vai ficar salva, ok? Mas as dúvidas que tiver, a gente só vai responder aqui, ok? Então, se você não conseguir assistir até Na o live fica final, gravado. na live não vai ficando. Se passar alguma que eu não conseguir responder, aí infelizmente eu não vou conseguir ver, certo? Então, a questão do açúcar também é muito importante. E é como eu disse, isso é muito individual. Tem pacientes que, poxa, se comem assim, sendo bem, né, sincera, um brigadeiro, no dia seguinte já se sente mais cansado. E tem paciente que às vezes, puxa, exagera pra caramba e vai sentir realmente depois de um grande exagero, né? Isso é muito, muito individual, ok? Pensando nessa questão dos alimentos que são potencialmente inflamatórios, a gente vai estar falando aí, sim, obviamente, da carne, então, das gorduras saturadas e do açúcar, como alimentos que demandam mais tempo para o nosso organismo digerir e que às vezes acabam levando aí essa fadiga a aumentar, ok? A gente tem um fator muito importante e isso é algo que, assim, não adianta perguntar, mas quanta precisa ser avaliado, ok? A deficiência de alguns nutrientes também podem causar fadiga. Por isso que é muito importante, tanto com o seu médico que te acompanha, o seu neuro, quanto, né, por exemplo, vocês estão conseguindo assistir. Desculpa, tem gente falando aqui. Assim, eu tô te vendo normal. Que estranho. Então pode ser que seja algum erro da internet dele. Gente, vocês estão conseguindo escutar e ver a gente bem? Porque tem gente colocando aqui no chat que não está conseguindo assistir. Sim? Ok, bom, então vamos seguir. Qualquer coisa a gente vai. Se a gente está se vendo, pelo menos vai ficar salvo depois, né? Bom, então a gente já sabe hoje que a deficiência de alguns nutrientes pode sim, né, desencadear essa questão de deixar você com mais fadiga, certo? Por isso que é tão importante, por exemplo, no acompanhamento, pelo menos a cada aí 6 meses, no mínimo, né, a gente deixa ali, faz a solicitação de alguns exames laboratoriais justamente para avaliar se a fadiga não pode estar sendo causada pela deficiência desses nutrientes.
uma coisa que é muito importante. Todos os nutrientes que estão envolvidos no processo, por exemplo, da absorção, metabolização e tudo mais do ferro, tá? Pode estar ligado sim. É muito comum o paciente apresentar uma fadiga enorme. A gente vai ver, tem ali, seja não necessariamente uma anemia, mas já um indício ali de uma deficiência de ferro ou de uma ferritina muito baixa. A gente faz a suplementação, a gente corrige isso nutricionalmente, né? E o paciente volta 100% ao normal, se sente bem, super disposto. Então, a deficiência, tanto do ferro quanto de outros fatores, né, que estão ligados ao ferro, como, por exemplo, da vitamina B9, que é o ácido fólico, e da vitamina B12. É muito importante falar que baixos níveis de vitamina B12 não só podem promover essa questão de estar mais cansado, e não só cansado fisicamente, mas mentalmente, como também outras questões de cognitivo, tá? É muito comum quando o paciente tem deficiência de B12, está com os níveis muito baixos de B12, ele também tem alguns outros fatores que indicam isso. Por exemplo, algumas questões de confusão mental. Ai, pega ali o elefante para mim. Ai, não, a caneta para mim, né? Ter essa troca de palavras, fazer pausas involuntárias na frase. Esquecimento é muito comum, né? Tem gente que fala, ai, nossa, eu sou muito esquecida e não sei o que lá. E às vezes fala, ah, isso é da esclerose. Aí a gente confunde a doença, né? Porque quem esquece é o Alzheimer, né? A gente não tem essa questão do esquecimento. Claro que esquecer uma coisa ou outra é normal, mas quando o paciente começa a esquecer muito algumas coisas, a gente dosa B12. Geralmente está associada a uma deficiência aí de B12, tá? Então é importante a gente entender. Então eu devo estar totalmente sem. Uhum. Porque eu tenho muita dificuldade de conseguir gravar as coisas. Sim, isso pode, obviamente, ser algo pessoal seu, você ter um pouco de dificuldade para gravar, mas também pode ser uma deficiência nutricional, sim, tá? Então, isso a gente avalia através do exame de sangue, né, da dosagem aí de B12 sérica. E uma coisa interessante é que a B12, ela também está envolvida no processo de formação da bainha de mielina. Então, para nós, tem uma carga extra aí, tá? Que é muito importante ela estar não de regenerar, mas sim de formar, de deixar, né, essa bainha sempre intacta. Então, ela está envolvida nesse processo. Ter baixa de B12 é algo que, para nós com esclerose múltipla, é extremamente prejudicial. É uma vitamina que, assim, eu posso não pedir nenhuma outra vitamina, mas duas vitaminas que não podem faltar, né? É a vitamina B12 e a vitamina D. São duas dosagens que, ao menos, assim, numa visão bem crítica da coisa, uma vez ao ano, a gente tem que solicitar o exame avaliando como que esse paciente está, certo? É importante dizer que o valor de referência do laboratório, ele é um valor que ele não é individualizado para você e para mim que temos esclerose, certo? Ele é um alimento, ele é uma vitamina que a gente precisa ver o valor de referência, certo? Dentro do nosso público. A gente tem que lembrar que o valor de referência geralmente do laboratório indica que acima de 300 já está ótimo. Para nós que temos esclerose, já temos artigos aí que mostram os benefícios de termos acima de 500, né? Então, assim, entre 500 a 1.000, tá? Sendo algo mais saudável. Tanto que eu tenho pacientes que estão em 300 e já apresentam esses efeitos aí. Pode falar. Então, agora eu posso te perguntar, então, assim, porque sempre quando eu faço os exames, acredito que muita gente, sempre os médicos avaliam sempre dentro da referência do laboratório, tá? O que eu já escutei, que até a vitamina D, eles fizeram aquele parâmetro devido até às crianças antigamente, que faltavam alimento, e aí foi feito aquele... valor de referência. Fugiu a palavra. Isso, valor de referência em cima disso. Certo, vamos lá. Como que um valor é criado, né? Então, como que um valor de referência ele é criado? Eles pegam basicamente a média da população que faz, né, o exame, seja naquele laboratório, seja naquela região, seja naquele país, e eles avaliam, poxa, 1.000 pessoas fizeram. Dessas 1.000 pessoas, tem gente que estava assim, 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 certo? A média das pessoas ficou aqui no alto. A gente tinha pessoas que tinham menos e pessoas que tinham muito mais do que os outros.
Qual que é o valor de referência? É esse. Você pode estar fora dessa curva? Pode, tá? Eu, particularmente, não avalio, tá? A referência, por exemplo, laboratorial, pelo. Claro, eu dou uma olhada ali, mas eu não avalio pelo valor de referência do Eu acho que laboratório. uma nutricionista é que iria saber mais avaliar esse valor de cada paciente, Bom, para cada paciente isso, na mesmo. verdade, o médico também deveria fazer. Eu tenho médicos, conheço médicos que fazem essa avaliação e que não utilizam o valor de referência do laboratório, não. Acabam utilizando consensos aí mundiais ou, enfim, mais voltados. Hoje a gente tem, inclusive, é uma das estratégias que a gente usa, né, lá no consultório, é a questão, a gente já tem softwares justamente para isso, onde você coloca não só ali os dados da pessoa, mas ele avalia de acordo com a idade, o sexo, o estado de vida da pessoa, se é uma mulher, por exemplo, na menopausa, se é uma mulher grávida, se não, né? Então ele avalia também o estado de vida da pessoa, que é muito mais válido. Você tem um parâmetro de referência bem diferenciado. Então acaba sendo bem mais preciso aí. Tem paciente que está em 400, por exemplo, né, a vitamina B12, mas que ele, como indivíduo, não está nessa curva de a média das pessoas. Ele é aquela galera dos 3% que está fora e que precisaria de uma suplementação com 400. Então, eu acho que é muito complexo, né, falar sobre essa questão, por exemplo, do valor de referência, porque tem todo um estudo, né, em cima disso. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa levar isso em consideração. Eu, particularmente, olho, obviamente, eu não vou deixar de olhar o padrão de referência do laboratório, mas eu gosto de avaliar para esses outros indicadores também, certo? Então, a vitamina B12 é uma dessas vitaminas que vai estar, sim, envolvida nesse processo de deixar, né, o indivíduo aí mais prostrado, mais cansado, e é algo que é muito simples. A gente fazendo a correção via suplementação, né, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. E às vezes nem precisa, dependendo de como, né, o paciente chega. Eu já peguei paciente que chegou para mim com uma primeira consulta com exame de sangue, que a vitamina B12 estava abaixo de 100. Na hora eu já fiz o encaminhamento para o médico, né? Porque aí não adianta nem a gente entrar com a dosagem máxima que nutricionista pode prescrever, porque às vezes não vai ser nem efetiva. Esse paciente precisa tomar essa vitamina intramuscular, é uma dosagem muito mais alta, que aí é o médico que deve fazer. Então, assim, vai depender realmente muito da condição, né, de vida desse indivíduo. E se, assim, provavelmente, se está abaixo de 100, esse indivíduo não vai ter só fadiga, ele tem diversos déficits cognitivos que vão estar envolvidos nesse processo, que a gente precisa urgentemente, por isso que a conversa multidisciplinar é muito importante. O nutricionista, ele atua até determinado momento. Depois, poxa, olha, realmente, está abaixo de 100. A gente só suplementar com a quantidade ali que o Nutri pode prescrever, não vai fazer diferença. Vai poder subir um pouquinho, mas vai ser muito devagar. A intramuscular é melhor, então já vai direto para o médico fazer esse acompanhamento, que acaba sendo muito mais efetivo. E, obviamente, o paciente tende a ganhar muito com isso, né? Então, é importante, sim, essa conversa multidisciplinar. O nutricionista não trabalha sozinho, a gente precisa ter isso muito bem alinhado e ajustado. Perceba que, até agora, tudo isso que eu tô falando não são coisas que fogem do dia a dia, de padrão. Até porque, quando eu penso, por exemplo, em, né, vitamina B12, eu tô falando de alimentos de origem animal. Aí você fala, pô, Bia, mas você acabou de mandar parar de comer carne, agora como que eu. Não é só na carne que a B12 está presente, tá? Então é em qualquer alimento de origem animal. A gente tem nos ovos, no frango, no peixe. Agora, se você é um paciente que aderiu ao vegetarianismo ou então ao veganismo, né? A gente tem que entender que se você não consome nenhum alimento de origem animal, sim, você precisará, ok? Fazer a suplementação de vitamina B12. Quem vai te prescrever essa suplementação? Pode ser o seu nutricionista, pode ser o seu médico, né? Enfim, vai depender aí realmente de quanto vai se manter. Óbvio que a gente sempre vai avaliando, né, a nível sanguíneo, quanto que tá essa B12. Se a gente vê que caiu muito, poxa, a gente já deixa numa dose ali de suplementação diária, não tem nem para que tirar. Mas agora, se tiver realmente muito baixo,
a gente acaba prescrevendo você procurar o médico para conseguir fazer essa suplementação de forma mais efetiva, por exemplo, intramuscular, ok? Então, quando a gente pensa, olha quanta coisa, né, eu falei aqui, só essa questão da B12, que é algo que realmente a gente tem que pensar na suplementação quando necessário, tá? Mas não são todos. Mas percebe que até agora eu não falei de nada que você vai gastar dinheiro a mais. Porque é muito comum o pessoal falar assim, Gui, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Mira, eu tô falando para você comer arroz, feijão, fruta, ovo, frango, peixe. Entende? Eu tô trabalhando com comida, não tô entrando com nada mirabolante. Não, é básico. É o dia a dia, é rotina, certo? Então, a gente sabe que, ó, olha que interessante, ainda você está reduzindo carne vermelha, a carne tá cara, não sei do estado que você está falando, mas do que eu tô falando tá super Tá. absurda, né? Eu tô falando de você reduzir alimentos ultraprocessados, reduzir alimentos hipercalóricos, fast foods, hambúrguer, batata frita, pizza, que é caro, então você usa esse dinheiro para ir na feira, certo? Entende como não faz sentido a pessoa falar assim, ai, mas é muito caro se ajustar para minha, para o meu dia a dia. O que que você come É, todo né? dia? Entende? Então isso é uma coisa bem interessante. Durante essa semana, né, a Fran abriu a caixinha de pergunta, tanto no grupo quanto no Insta. Surgiram algumas perguntas, algumas dúvidas, que inclusive eu já vi até perdidas por aqui, né? Que eu vou tentar aí, Fran, se você quiser, pode me ajudar a lembrar de todas, porque realmente eu fui esquecendo aí de algumas. Mas, bom, a primeira coisa que perguntaram foi a questão aí do glúten, né? O glúten e a lactose é uma questão muito individual, depende muito de qual é o seu estado aí de saúde no momento, ok? Tem paciente que sim, quando retiram o glúten, sentem uma melhora absurda com relação à fadiga, mas também tem um viés. Tem gente que reduz a fadiga não porque tirou o glúten, porque a fonte de glúten que comia era o pão que comia junto com o hambúrguer e a batata frita, porque o glúten que comia era junto com a pizza e o refrigerante que tomava de sexta-noite. Então, assim, É, precisa levar isso em sim. consideração, tá? O que realmente será que vai te fazer mal? Você comer no dia um pão ali com ovo num lanche intermediário, você comer um pão com patê de atum, você comer ter uma opção de carboidrato junto com uma proteína, com fibra, com uma salada ali, ou é o pão com hambúrguer e batata frita? Não que você não possa comer isso, você pode, quando bem programado, quando bem colocado. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, certo? Mas sim, temos que ser sinceros. Apesar de hoje a gente saber, tem até profissionais que são. A gente tem uma linha muito tênue na nutrição, tá? Tem profissionais que brigam dia e noite e falam: glúten e lactose são inflamatórios, sim, e podem acabar com a sua vida assim. E tem nutricionista que defende com unhas e dentes. Gente, é inflamatório para quem tem ali a doença celíaca ou para quem come em excesso. O grande problema do glúten, né, em si, se você não é celíaco, tá, gente? Talvez não seja o glúten em si. Talvez seja, primeiro, a quantidade e a forma que você come, que isso sim eu acredito fortemente. E uma segunda coisa, que isso é muito importante, que aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, uma legislação muito falha com relação à permissão, tá, de aí componentes que podem estar presentes nos farináceos em geral. Por exemplo, é permitido ter pata de barata dentro da farinha. É permitido ter pelo de rato dentro da farinha. E é uma quantidade grande que é permitida. Então, muitas vezes, o problema não está no coitado do glúten, que você aponta e acusa tanto como um malfeitor, e sim na quantidade de carga de micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças, que você come junto. Independente se está na farinha de trigo, na farinha de arroz, na farinha de tecido, qualquer coisa que você comer. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante de a gente levar em consideração, ao invés de chegar simplesmente e falar, ai, o glúten do céu, né? Calma. Entende primeiro o que Vilão. está acontecendo, para depois você realmente ir brigar ou lutar pelo glúten, estando ou não na alimentação, certo? Isso é muito importante. Vamos lá. É que tem gente que se priva de um monte de coisa, né? E é que nem você falou, né? Não é o glúten em si, né? E sim tudo isso, né? E Exatamente. aí fica se privando de um monte de coisa, né? Exatamente, exatamente.
Fran, me ajuda a Ó, lembrar. teve uma paciente que colocou assim: pensando em alimentação saudável, somente alimentação não industrializada pode ser efeito positivo para não ter fadiga? Ou precisa aliar junto com atividade física e controle emocional? Certo, vamos lá. Uma pergunta ótima, maravilhosa, porque ela já levantou três fatores aí. Sim, a alimentação pode melhorar a sua qualidade de vida, mas se você fizer ela sozinha, provavelmente o efeito vai ser muito menor. Muito menor. Se você colocar a exclusão dos alimentos, por exemplo, ou redução do consumo de alimentos ultraprocessados, com uma boa carga de atividade física e um bom tratamento emocional ali alinhado numa terapia, seja com psicólogo, seja na psicoterapia, seja com o psiquiatra, provavelmente sua qualidade de vida vai chegar num ápice que você não vai querer deixar de fazer terapia, não vai querer deixar de fazer atividade física. É difícil quando você está na estaca zero, tá? Ou você está muito tempo sem treinar, sem fazer uma atividade física, ou então quando você nunca fez, é difícil sair da zona de conforto. Eu falo como eu, como paciente também, não só como profissional. Se eu fico um tempo sem treinar, para mim voltar, retomar a atividade, nossa, é uma preguiça. É um negócio. Aí não é nem a fadiga, é preguiça mesmo, tá? É falta de vergonha na cara. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, Exatamente. eu faço atividade física todos os dias. Não, tem vezes que eu consigo ir super bem, tem vezes que eu não consigo. A correria do dia a dia, poxa, hoje eu cheguei no consultório 8h30 da manhã e cheguei em casa agora há pouco e vou ficar aqui com vocês até a hora que tiver. Entende? Então, assim, a rotina às vezes não permite. Mas eu tento, obviamente, Uhum. colocar a maioria das vezes aí. Quando eu não consigo, pelo menos, né, andar com a cachorra, eu vou pelo menos uma vez ao dia, dar uma volta com ela aí. A gente tenta ir para se sentir bem, pelo menos. Ó, sobre os alimentos industrializados, eu acho que isso já no que você, em tudo que você falou, eu acho que deixou bem claro, Uhum, né? Alimentos industrializados não é bom não só para quem tem esclerose, mas sim para qualquer pessoa, uhum, né? com certeza. Como dizem, né? Tudo que tem que abrir, né? Saquinho, latinha, não serve para nada, né? Sim, a gente tem, Então eu acho. tem coisas saudáveis até dentro dos saquinhos, mas são raros. A gente precisa tomar muito cuidado para realmente não ser enganados aí pela indústria alimentícia, né? Tem, mas são poucos. Então a gente tem que ter um cuidado todo especial aí para isso. E não é esse o fator de quem come industrializado que tem mais fadiga. É um fator um Pode pouco ser. assim, poder pode, não é uma coisa que a gente tira, tá? Ali de hipótese. Pode sim ser, tá? Mas tem outros fatores que vão estar junto. Quando você decide abrir mão de alimentos aí ultraprocessados principalmente, você já sente uma melhora absurda, não só com relação à fadiga, mas com outros fatores também. Acaba tendo tanta melhora de qualidade de vida que você acaba, não, nem preciso disso. A fadiga acaba se tornando uma coisa à parte, tá? Mas sim, a gente pode associar isso sim. Tem uma paciente, a Margarete, ela me perguntou assim: sinto contraturas, cãibras e espasticidades. Quais os alimentos que você indica ou suplementos naturais para melhorar isso? Certo, vamos lá. Isso acaba até saindo um pouquinho da aula, né? Para isso eu preciso entender o É. que você faz para conseguir tratar isso. Porque assim, se eu não entendo a causa do que está causando ou agravando ou piorando esse sintoma que você já tem da esclerose, eu não consigo entrar, muito menos com suplemento. Primeiro eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu faria seria fazer um recordatório alimentar com você, ver tudo que você come habitualmente, mudar a sua alimentação. Colocar a base de arroz, feijão, fruta, verdura, legume, peixe, ovo, frango, encher a sua refeição ali de alimentos que são chamados de in natura e minimamente processados e avaliar por pelo menos 30 dias você ver o que teve de melhor ou não. E depois, se necessário, entrar com alguma suplementação. Eu acho que a próxima, ela também fala, a Margarete, ela é acamada, então ela até fala que ela tem alguma alimentação diferenciada para quem é acamada? Bom, na verdade, não vai ser diferente.
voltar muito, aí ela sente tudo aquilo Uhum. que ela botou na outra pergunta, Sim. entendeu? É que a gente tá fugindo um Uhum. pouco da Sim, com certeza. Mas aí, no caso, o proposta. que a gente pode falar é, no caso de ser um paciente acamado, eu atendo pacientes acamados, a gente não vai pensar em, poxa, tem que ser diferente, porque aí tem que tomar mais dessa vitamina ou menos daquilo. Não, a gente acaba controlando um pouquinho melhor a questão calórica do dia. Porque o paciente que ele é acamado, ele acaba tendo um fator de atividade física menor, né, do que um paciente que deambula, que a gente fala, que caminha, que tem a marcha aí diária. Então a gente trabalha muito mais a questão de controle calórico do que de nutriente em si, porque o padrão de plano alimentar, de dieta, né, é o mesmo, independente se você caminha, deambula ou se você é acamado. Ela faz outras perguntas, mas tudo em cima disso, Uhum, entendeu? certo. Então, eu acho que seria interessante ela entrar em contato com Uhum, você, né, para fazer uma consulta com você. Eu acho que seria super claro, sem interessante para dúvida. ela. Eu vou passar o seu contato direitinho para ver se ela não tiver acesso muito à Uhum, internet, por favor, pode ao passar. Instagram. Eu vou passar Uhum, direitinho para ela, quem sabe, né, ela entra em contato contigo para você poder ajudá-la, maravilha. tá bom? Rolando aqui, tem alguma pergunta aí ainda? Isso, tem Tem. perguntas aí. Ah, eu, É eu vi que uma aqui que sem surgiu, óculos eu não tô conseguindo sem enxergar. problema. Eu acho que é da Lourdes. Como o seu fundo tá branco, e a letrinha é branca. Isso, é da Lourdes. Ela perguntou se tem alguma sugestão de alimentos para o verão, né? Pensando nessa questão de fadiga. Sim, eu gosto muito, muito de trabalhar no verão, principalmente com os pacientes, com alguns tipos de saladas mais refrescantes. Gente, eu não sei o que acontece, mas às vezes quando clica aqui, pronto, saiu, né? Ele aparece esse fundo vindo aí maravilhoso de planta. Apareceu a salada! Apareceu a salada, tá vendo? Eu falei de verde, chegou o verde. Apareceu a salada! Então, eu gosto muito de trabalhar com saladas frescas. E não é que você vai viver à base de alface com cenoura, tá? Você não é coelho, não, gente. Vamos lá. São saladas elaboradas, saladas que podem, por exemplo, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, que é super bacana. A gente coloca proteína, então um franguinho desfiado, um peixinho aí mais assado, ou então mesmo um atum, né? Que acaba sendo um pouco diferenciado, também é refrescante. Gosto muito, muito mesmo de utilizar, por exemplo, as leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, como forma de vinagrete, não com caldo, como geralmente a gente come, né? Ai, arroz, feijão, arroz, feijão. Mudar isso, tirar isso também acaba sendo bacana. Eu gosto muito da utilização, por exemplo, do gengibre em pó na salada. Deixar muito refrescante a salada, deixar muito diferente. O gosto acaba trazendo isso também. Acho que é algo bem bacana, certo? Deixa eu ver até aqui. Certo. Bom, teve algumas perguntas aqui que acabam fugindo muito da nossa live, que é com relação à parte de fadiga. Então, por exemplo, reposição de vitamina D, se pode ser em gotas, isso quem vai te prescrever é o seu médico, ok? Arroz faz mal? Não. Nenhum alimento sozinho é um vilão ou um mocinho, tá, gente? Nenhum alimento sozinho tem capacidade de ser vilão ou mocinho. Quem tem EM pode tomar Ozempic para emagrecer? O endócrino prescreveu. Converse com o seu médico. Eu não utilizo medicações para emagrecer. Eu utilizo reeducação alimentar. Oleaginosas. É ideal para gente que tem alguma e tem alguma em especial. Todas as oleaginosas, tá? Oleaginosas são castanhas aí, nozes, amêndoas, amendoim, enfim, são muito legais. São excelentes fontes de antioxidantes, pensando na nossa questão cerebral, o próprio da questão aí vai de envelhecimento cerebral, a gente trabalha bastante. Todas as castanhas têm algum tipo de benefício, então assim, não tem, qual é a menos pior aí para a gente consumir e tal, qual é a melhor? Não, não tem. Todas são muito boas nesse quesito, ok? Pode falar. Tem uma pergunta aqui, eu não sei, mandaram assim, o que você acha sobre a dieta Uhum. mediterrânea? Eu não sei Bom, se de repente entra alguma coisa com não tem fadiga, se problema. você usa. Particularmente, gente, quem é meu paciente sabe que eu sou um pouco revoltada nesse negócio de dieta, né? Eu acho que eu sou uma das nutricionistas que odeio dieta. Gente, eu não suporto dieta.
que a dieta do Mediterrâneo é? A dieta do Mediterrâneo é uma dieta baseada em cereais, tubérculos, oleaginosas, leguminosas, azeite. O que é isso? Arroz, feijão, fruta, verdura, legume, azeite. Entende? Só tá dando um nome bonito para dieta. É a mesma dieta, tá? Então a dieta do Mediterrâneo é uma dieta de reeducação alimentar, por exemplo. Só que a diferença é que acaba que a dieta do Mediterrâneo, algumas aí acabam oferecendo, ofertando, né, o consumo, por exemplo, de carnes, e às vezes ainda, dependendo do profissional que prescreve, com altas quantidades de proteína animal, que vai fazer mal, com certeza, na esclerose. Então, particularmente, eu não trabalho com dieta mediterrânea, nem com dieta disso, nem com dieta daquilo. Eu trabalho realmente com o processo de reeducação alimentar, ok? A outra também é dieta intermitente. Uhum. É a questão do jejum intermitente. Particularmente, eu É, não jejum utilizo o jejum intermitente. intermitente para a esclerose. Tem pouquíssima literatura científica mostrando benefício, tá? E as que mostram, não mostram benefício na esclerose. Mostram benefícios em outras questões. Por exemplo, pacientes aí com diabetes ou que precisam aí melhorar, controlar a questão de glicemia, insulina e tal. É algo interessante. Mas na esclerose em si, pouquíssima referência científica que me respalde prescrever uma dieta de jejum intermitente, pensando só na esclerose sozinho. Teve gente que pergunta aqui, o arroz e feijão depois das 9, é melhor evitar? Arroz e feijão às 9, às 10, às 5 da tarde ou meio-dia, ela tem a mesma quantidade de calorias e nutrientes. Então, se não pode à noite, também não pode de manhã. Pode comer sim, não tem problema nenhum, ok? Aqui tem outra pergunta, mas eu acho que você já falou que era exatamente o que substitui a proteína da carne. Uhum. Frango, ovo, peixe, proteínas vegetais, feijão, lentilha, grande bico, soja, enfim, tá? Claro que tem aquela galera que é voltada mais pro mais, né, orgânico possível. Hoje, não sei como é a sua renda, mas, por exemplo, na maioria dos pacientes que eu atendo, eles não possuem condições de comer alimentos orgânicos 24 horas por dia. Então, hoje a gente sabe que sim, a soja é um dos alimentos que a gente tem aí com muito, né, a parte dos transgênicos, mas você acaba. Eu, particularmente, não trabalho muito com a soja em si, né? Eu gosto mais de trabalhar com os feijões, leguminosas no geral, e com a proteína do ovo, frango e peixe. Aqui perguntaram: tem algum limite de fruta ou é à vontade? Não é nem à vontade e nem tem um mínimo, assim, tipo, pelo menos aí tantas vezes. Não, eu acabo me adaptando à realidade do paciente. Porque tem paciente que não pode, não tem condições. Eu atendo pessoas de faixas assim, pessoas desde que comem salmão todos os dias e que às vezes tem que escolher uma fruta para comer no dia, porque só tem aquilo, não vai ter verdura e legume. É uma fruta e acabou. Então, assim, eu acabo me adaptando muito à realidade do paciente e pensando também qual que é o objetivo nutricional do paciente. Se você é um paciente que quer emagrecer, né? Fruta é super saudável, mas também tem caloria. A gente tem que ter controle, ok? Então, preciso levar em consideração alguns outros fatores também, ok? Acho que perguntaram alguma coisa de vitamina B12. Faz bem ou não por causa da B12? Proteína animal faz bem, não é que faz mal. É a carne vermelha que a gente falou aqui que vai ter essa questão aí de ser um fator potencialmente inflamatório na esclerose. Mas a proteína animal, o peixe, inclusive, peixes são ricos aí em ômega 3, né, que tem o fator anti-inflamatório que é muito importante. Então pode ser consumido sim, ok? Sem problema. Tem limite de castanha? Sim, existem castanhas que têm excesso de selênio, principalmente, e o excesso de selênio pode causar intoxicação, causando desconforto abdominal, diarreia, gases, dor, distensão, enfim, na barriga, oleosidade na pele, enfim. Então, tem limite sim de castanha. Castanha é fonte de gordura. Gordura também tem um acréscimo aí pensando na questão de calorias. Dependendo do seu objetivo nutricional, pode te ajudar, se for, por exemplo, emagrecer, ok? Deixa eu ver o que tá escrito. Mal dormida faz aumentar a fadiga em mim. Certo. Teve uma pessoa que colocou a questão da ansiedade e a noite mal dormida faz aumentar a fadiga em você. Sim, na verdade não é nem a ansiedade, por você não dormir,
né, seu corpo acaba ficando mais cansado ao longo do dia e isso pode te prejudicar, né? E sim, vai te dar vontade de comer mais alimentos aí ultraprocessados, até pela própria questão do aumento de cortisol que você vai ter a liberação. Então, isso vai fazer você buscar por mais alimentos, sim, que acabam sendo um pouquinho mais prejudiciais no quesito esclerose, certo? Fran, temos mais alguma pergunta aí? Não tenho mais nenhuma pergunta, não. Certo. E aqui tá tudo certo. Maravilha. Bom, pessoal, para aqueles que entraram depois ou não entraram e saíram, ou vão assistir depois, enfim, só para dar esse recadinho, não só, né, com a Fran, eu vou estar aqui, mas também com todas as associações que eu tenho parceria aí, voltadas à esclerose, espalhadas por todo o Brasil. Pelo menos, né, a gente está com esse combinado aí, de fazer a live pelo menos uma vez por mês, trazendo temáticas diferentes, trazendo aí as dúvidas de vocês. Então, eu deixo o meu Instagram 100% aberto. Pelo menos uma vez na semana eu abro caixinha de pergunta. A Fran também, né, quando a gente vai fazer a live, ela abre, ela manda, né, para vocês lá no grupo. Gente, olha, tem dúvida e tal. As nossas páginas sempre estão abertas para ajudar a esclarecer dúvida. Se você ainda não segue a associação, entre agora, não perde essa oportunidade. Entra no Insta deles, curte, compartilha, salva as fotos. Espalhar conhecimento não custa nada, né? Então isso é muito importante. Se você, né, se chegou aqui e também veio pela associação, não conhecia o meu perfil, não conhecia o Insta, dá uma olhadinha lá todo dia. É uma coisa que eu faço questão. Às vezes eu abro mão de algumas coisas, de poxa, hoje é um dia que eu não vou atender ninguém, porque eu vou montar conteúdo ali gratuito para o Instagram. Então, quem já me acompanha aqui, pelo menos há 2 anos seguido, eu posto aí, né, no Insta, conteúdo, justamente para espalhar, né, informação de qualidade. Então, o meu Insta está de portas abertas. Se você não conhece, te convido a entrar e conhecer. Como a Fran falou, se você é um associado, né, pode me chamar, eu, maior amor e carinho, vou te passar, né, todas as informações sobre consulta, sobre acompanhamento. A gente tem, né, para aqueles pacientes que ainda não conhecem, que não tem base nenhuma de alimentação, a gente tem o guia alimentar para portadores de esclerose múltipla, a gente tem a comunidade de alimentação na esclerose múltipla. Então, a gente tem diversos materiais, grupos, aulas, muita coisa. Lá no meu Instagram, na página principal, tem um link em azul escrito Conheça Meu Trabalho. Ali você consegue acessar todos os materiais que eu tenho disponíveis, seja, né, online, seja, enfim, presencial, nas lives que vão tendo. Mais uma vez, eu gostaria imensamente de agradecer a cada um que esteve aqui, que passou por aqui, né, pelo menos. Fran, sem palavras para agradecer você por mais aí essa parceria de todo dia. Se você precisar, obviamente, conte comigo. Tem muitos pacientes aqui, né, que sempre falam bastante da associação. Tem outros parceiros que estão aqui também na live assistindo, então gostaria de agradecer você imensamente. E desde já me coloco sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Você não imagina a felicidade. Muito obrigado mesmo por ter chamado a gente para participar dessa live. Imagina. Tá? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Algumas pessoas começaram a mandar perguntas. Sim, pessoal, lá na minha página tem todos esses materiais descritos lá no link, tá? Que tá em azul. Então, o guia alimentar, que é exclusivo para portadores de esclerose, a comunidade de alimentação da esclerose, e-book de receita para quem tem esclerose, todos os meus materiais são aí exclusivos para esclerose. Inclusive, a Fran já participou de grupo de acompanhamento comigo, já teve acesso à comunidade, já viu como é que é bacana. A comunidade, no caso, são aulas gravadas, então, pelo menos uma vez ao mês aí eu gosto de colocar aulas diferentes. Hoje, nós já estamos com mais de 60 aulas anexadas à comunidade, então é algo bem completo, a cada dia mais completo. Inclusive, tem a Ana, que está aqui também, a fisioterapeuta, tem aula de fisioterapia com a Ana, tem aula de Mindfulness com o treinador de Mindfulness, tem um monte de conteúdo e novidades lá, super bacana, para aqueles que não conhecem, vale aí dar uma olhadinha depois, certo? Então, pessoal, desejo uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigada pela parceria de sempre. Para aqueles que não conseguiram assistir e estão entrando agora, vai ficar gravado.
Eu vou desligar aqui, já vou Ah, salvar, tá gravado. E qualquer dúvida que vocês ficarem, tanto eu quanto a Fran, nós ficamos à disposição, tá certo? Uma ótima noite beleza. para todos vocês. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, fica com Deus.